Olá, UPA! Uma vez mais estou com vocês e é uma alegria enorme poder falar para vocês hoje sobre o aspecto do fruto do Espírito, que é a paz. Nós estamos falando esses 3 meses, sobre o fruto do Espírito e os frutos da carne, que são descritos lá no capítulo 5 do livro de Gálatas. Hoje, especificamente, o nosso tópico é a paz. Então a gente vai dividir isso em 3 tópicos menores. Primeiro, a paz com Deus. Segundo, a paz com todos, ou com o nosso próximo. E o terceiro, a paz interior, ou a paz da consciência. A gente tem que entender que, para a gente pensar em paz, a gente entende que antes há algo como uma guerra. Nós só entramos em paz porque em algum momento houve guerra entre nós. E em todos esses 3 tópicos, em relação à nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento com a nossa própria consciência, estão em guerra de alguma forma. Por isso, primeiro eu gostaria de ler Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia aqui é que antes do Senhor Jesus Cristo, antes da sua obra na cruz, nós não tínhamos paz com Deus. E, portanto, nós éramos inimigos de Deus. É isso que Paulo vai falar aos Efésios, lá no capítulo 2, versículos 1 a 3, que nós éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Ou seja, que por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa do mal que habita em nós estávamos em guerra com Deus. Nós estávamos em uma constante briga com Deus. E dessa forma, nós não tínhamos paz com Ele. A ideia, então, de nós sermos inimigos de Deus é um pouco complicada para a gente entender. Na nossa tradição cristã, a gente tem uma frase comum que é: todos nós somos filhos de Deus. Ou eu também sou filho de Deus. E de repente as Escrituras, a Bíblia, nos confronta com essa realidade de que nós, na verdade, sem Cristo, estamos em guerra com Deus. Estamos afastados dele. Então eu queria que a gente pensasse em algumas figuras, algumas imagens, para que a gente entendesse isso melhor. A primeira é a figura de Deus como rei. Deus como rei de toda a criação. Ele é o Criador e ele é rei de toda a criação. Aqui eu estou falando de rei bem no sentido mais antigo de rei. Não um rei representativo, como acontece na Inglaterra, mas um rei que é absoluto sobre o seu reino, que detém todo o poder de executivo, legislador e juiz. Então, Deus criou todas as coisas, Ele faz com que todas as coisas permaneçam existindo através das suas leis que governam o universo. Ele mantém o próprio tecido da existência, digamos assim, e nós, como seres humanos, estamos constantemente, através do nosso pecado, desobedecendo esse rei. A princípio, quando a gente fala isso, a coisa que a gente pensa é: mas isso não é um pouco tirano, que pelo fato de nós simplesmente fazermos o que nós queremos, Deus agora é o nosso inimigo? E isso é um pouco difícil de pensar numa cultura como a nossa, que não tem rei. Mas em outros momentos da história, em que a figura do rei era uma figura a quem se deve honra, que mantinha um país, uma nação unida, isso na verdade faz muito sentido. Então, como diz o Tim Keller, a gente tem que ter o cuidado para que a gente não olhe as Escrituras com os olhos da nossa própria cultura, mas tentando entender a cultura a quem os livros foram escritos. E quando a gente fala sobre essa ideia de um rei, talvez a gente devesse muito mais olhar primeiramente para os resultados mais significativos, aparentemente, da nossa desobediência, e não para aquelas coisas de cunho bastante pessoal, em que nós obedecemos a Deus e muitas vezes não entendemos porque essas coisas são necessariamente erradas. É claro, não é que essas coisas sejam menos importantes, mas para o propósito dessa aula, a gente vai falar
especificamente sobre coisas maiores. Por causa da nossa desobediência, nós vivemos em um constante desequilíbrio com a criação de Deus. Nós somos causadores de sujeiras, a poluição, eu quero dizer, a uma série de ecossistemas. Nós vemos isso em cachoeiras, vemos isso em rios que desapareceram, em mares poluídos, como é o caso da Baía de Guanabara. Nós estamos em conflito com a própria natureza que Deus criou. Nós estamos em conflito um com os outros. Por causa da nossa desobediência, muitos males foram cometidos entre sociedades, povos que entraram em guerra, torturas que foram cometidas, atrocidades, genocídios que são feitos por causa dessa nossa desobediência a Deus. E Deus então promete um tempo de justiça, em que Ele não vai mais ser um paciente observador, ainda que Ele não seja, porque Ele governa todas as coisas, e Ele vai julgar o mundo com justiça. Então, nós, por causa desses atos maiores e dos menores também, estamos em guerra contra Deus, porque nós desafiamos a própria autoridade daquele que mantém todo o universo funcionando, que mantém toda a criação existindo. Então, o que a gente faz? Primeiro, essa guerra tem consequências, o nosso afastamento de Deus, nosso afastamento uns dos outros, a justiça eterna, o inferno e todas essas coisas que aparecem como o juízo de Deus. Mas nós somos chamados à paz com Deus. Esse texto de Romano que fala que pela fé, justificados por ela, nós temos paz com Deus, nos ensina o caminho da paz. Nós cremos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele tomou sobre si a condenação que os desobedientes mereciam, nós. E a partir então da fé que nós temos de que esse sacrifício é suficiente para nos fazer aceitos diante de Deus, é que nós temos paz com Deus. Essa é a ideia. Seguindo em frente, nós pensamos então na paz com todos. Há muitos versículos que a gente poderia pensar sobre isso. Eu separei um que eu acho mais marcante. Jesus, no seu Sermão ao Monte, no Sermão do Monte, ele fala as bem-aventuranças. Ele fala quem é bem-aventurado. Ou seja, é quase uma expressão que é difícil de traduzir. Porque em algum sentido ela traz a ideia de algo divino, de algo que é tocado pelo divino, de algo que é abençoado, de algo que é maravilhoso, que é excelso. Então ele fala o seguinte, olha, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que fazem a paz. Não são os pacificadores lá dos jogos vorazes, não. São os pacificadores, aqueles que fazem a paz, pois são chamados filhos de Deus. É um texto de Mateus, capítulo 5, verso 9. Jesus chama os seus discípulos a serem fazedores da paz. Paulo coloca de outra forma, meus amados. Ele fala o seguinte, olha, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O fato é que a nossa disputa com os homens, uns com os outros, também é fruto do nosso pecado. O primeiro conflito entre os homens acontece lá no jardim, quando ali eles são pegos ali comendo do fruto, embaraçados ali, cada um que apontava para o outro onde que está a culpa. Isso se agrava ainda mais quando Caim, com inveja do seu irmão Abel, ele mata o seu irmão. Ele está em guerra com seu irmão porque o seu irmão ofereceu um sacrifício que era melhor e ele ficou chateado com isso. Então, quando a gente fala de paz com todos, envolve esse aspecto da nossa natureza, e que é o aspecto do egoísmo, de que eu sempre acho que o meu é mais importante, de que eu sou melhor, e de que, portanto, se o outro não faz o que eu quero, que, portanto, se o outro não age da maneira como eu acho que ele tem que agir, então ele está em guerra comigo, ele se faz meu inimigo, e ai dele, porque eu vou fazer de tudo para ele fazer exatamente aquilo que eu faço. A gente pode não dizer dessa forma, mas é o que está no nosso coração. É esse desejo de dominar o outro,
de fazer com que o outro faça aquilo que a gente quer, de não respeitar que o outro é diferente de nós, ele tem decisões diferentes e ele tem liberdade, inclusive, para arcar com essas decisões. Ou é o fato de que nós adoramos tanto a nossa própria liberdade que a gente causa o mal ao outro com a própria liberdade, porque a gente é incapaz de abrir mão de algo que a gente acha que é importante pelo bem do outro. Então, a gente vive esse problema com a paz. Então, nós temos que entender algumas coisas em relação a isso. E eu queria primeiro destacar o que essa paz com todos não é. A paz com todos, ela não é uma atitude onde você aceita tudo que é dito e que fazem contra você. Não é esse o exemplo de Jesus. Jesus muitas vezes tem confrontos verbais significativos. E em alguns momentos das Escrituras, ele tem confrontos físicos com pessoas. Então, a gente pode pensar como ele fala a Herodes, né? Herodes era um governante importante. E quando falam para Jesus que Herodes está atrás dele, ele fala, vá dizer aquela raposa. É uma expressão forte para aquela época. Ele fala para os fariseus, olha, raça de víboras. Ele chama os fariseus, que eram os líderes religiosos da época, que tinham a sua importância na restauração de Israel dessa forma, de uma forma bastante dura. Ele quando vê que as pessoas estão fazendo do templo um lugar para comércio, um lugar onde o dinheiro é mais importante, ele chega ao ponto da violência física e derruba as mesas, faz um chicote, vai batendo, que é um esqueci o nome agora, mas ele faz um chicote para expulsar os cambistas que estão vendendo no templo. Então vejam que não é uma atitude passiva. E se você for olhar a história da igreja, se você for olhar os escritos dos nossos pais na fé, sejam os pais apostólicos, os padres da igreja, do início da igreja, Martinho Lutero, você vai ver que muitas vezes eles são muito duros nas suas palavras. Muitas vezes eles não aceitam, digamos assim, qualquer paz. E Paulo aborda isso de uma forma. No que for possível, tente paz com todos. No que for possível. O próprio Paulo, que fala isso, tem seus conflitos também com alguns membros de algumas igrejas. A carta de 2 a Coríntios é uma carta que, na sua maior parte, fala sobre um conflito com os falsos apóstolos. Então, não é uma paz falsa, mas é uma paz diferente. Então, eu digo isso primeiro para dizer que a paz não é paz com os outros. Mas a paz com os outros, ela também não é algo fácil de se conseguir. A gente precisa de alguma maturidade para entender quando que a gente deve entrar num conflito e quando não. Acho que é o livro de Provérbios que fala algo mais ou menos assim: o bom conselho gritado pela manhã é recebido como maldição. A ideia é o seguinte, olha, você pode ter um bom conselho, mas se 4h30 da manhã você vai na casa do seu vizinho para gritar o conselho, você vai ser recebido como a pior pessoa do mundo, mesmo que você tenha as melhores intenções. Então, a dificuldade de entender quando que a gente deve ter paz ou quando que a gente deve não temer o conflito é o fato de que é necessária uma maturidade. É o fato de que você vai errar nisso. Você vai ter momentos em que vai brigar e vai falar, não deveria ter brigado. E nesse momento, parte da nossa atitude em tentar ter paz com todos é saber pedir desculpas, é saber reconhecer que estava errado, é saber dizer não agir da melhor forma e é também acolher o outro quando o outro se encontra na mesma situação. É não tomar toda ofensa que o outro faz como algo pessoal. Entender que as pessoas têm os seus dias ruins. Entender que eu não preciso levar para o meu coração aquilo que as outras pessoas falam e que é ruim, que eu posso ter paz com elas, apesar de ser difícil. É você ter uma misericórdia com o outro que muitas vezes ele não vai ter com você. Para a gente ter paz com os outros, a gente não pode esperar relações iguais, relações onde a gente esteja sempre esperando ser tratado como a gente trata. É claro, isso parece um tanto quanto paradoxal e ruim, mas é o que a gente é chamado a fazer, a tratar os outros com bondade, mesmo que eles não sejam bondosos com a gente. É tratar o outro como uma pessoa que tem o
seu direito, a sua dignidade respeitados, mesmo que nós não sejamos tratados assim. Nós somos chamados a oferecer a outra face, não responder a outra na mesma moeda, e isso é muito difícil. É muito difícil, não é fácil, mas nós somos chamados a isso. Quanto for possível, tende paz com todos os homens. Terceiro, nesse ponto, particularmente da paz com os outros, a gente tem que aprender a ter maturidade na forma como a gente fala com o outro. Muitas vezes a gente não tem paz porque a gente fala as coisas de uma forma burra, assim, que não é amorosa, não é cuidadosa, não foi bem dito. E a gente deve ter cuidado aqui particularmente com a fé impositiva. A fé que nós vivemos é uma fé que não é pela nossa força de convencer o outro, mas pelo agir do Espírito. E muitas vezes nós entramos em conflito porque nós esquecemos disso. Esquecemos que nós não somos chamados a impor a nossa fé sobre os outros, mas a anunciá-la, e muito. E por último, falamos da paz com Deus, falamos da paz com o outro. Agora falamos da paz com a nossa própria consciência. A ideia da paz com a nossa própria consciência é o seguinte: olha, de alguma forma sobrenatural, Deus age em nossos corações. Jesus fala aos discípulos: a minha paz vos dou. A minha paz eu dou a vocês. Eu não dou a minha paz como o mundo dá. Então ele fala que nós temos uma paz que é diferente, uma paz sobrenatural. É uma paz que repousa na certeza da salvação e na certeza da vinda de Deus. Essa certeza faz com que, apesar das muitas dificuldades, apesar do muito sofrimento, e não é uma paz sem sofrimento, apesar de muito choro, nós temos uma promessa. Nós podemos crer nessa promessa. Diante disso, essa paz sobrenatural, ela cresce junto com a nossa fé. Conforme a gente vai desenvolvendo a nossa fé através da oração, da leitura da palavra, da igreja, da comunhão, da meditação, todas essas coisas, elas contribuem para que a nossa paz cada dia mais cresça. É a certeza de quem Deus é e de como Ele age no mundo. Nós temos que ter cuidado com tudo, com duas coisas. A primeira é que há paz no sofrimento. A paz, ela não é a ausência de sofrimento. Senão a Bíblia não faria sentido, ora. Jó sofre e é chamado de um homem de Deus. Davi sofre e é chamado de homem de Deus. Jesus sofre e é o próprio Deus. Então, isso não significa que a gente vai ser livre do sofrimento. Mas a segunda é que a gente tem que ter cuidado com o que acontece muito, que é o seguinte: olha, eu não acho que isso é errado, porque eu sinto uma paz no meu coração. Isso está errado. Está errado. Isso acontece. Posso cometer um crime, matar uma pessoa e dizer: eu senti uma paz no meu coração. Isso não significa que seja a vontade de Deus. Nós devemos comparar a nossa paz o tempo todo com as Escrituras. Nós não somos chamados a viver somente segundo os nossos sentimentos, apesar de eles serem importantes. E por isso, nós devemos nos lembrar que a paz não é tudo, que a gente muitas vezes precisa estar um pouco desconfortável para buscar as respostas de como nós devemos viver. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom domingo. Até logo.